Bem-vindo mais uma vez à Conversa com os Apóstolos e hoje nós vamos bater um papo com o Tiago. Tiago é irmão de Jesus, mas preferiu se apresentar como servo. Durante anos, ele viveu com o Messias em casa e não cria que ele era o Cristo. Porém, as coisas mudaram. Tiago se tornou um líder em Jerusalém e nos deixou uma carta firme, prática e profundamente confrontadora. Tiago, obrigado por estar aqui hoje. Você cresceu com Jesus e por muito tempo não acreditava que ele era o Cristo. Só que antes de eu perguntar a você sobre isso, queria começar com uma pergunta mais básica. Há vários Tiagos nas Escrituras, né? Quem é você entre eles? O nome era comum mesmo. Havia Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, um dos primeiros pescadores a seguir Jesus. Inclusive foi morto por Herodes logo nos primeiros anos da igreja. Havia também o Tiago, filho de Alfeu, menos mencionado, né? Mas foi contado entre os 12. E então eu, o irmão de Jesus que cresceu com ele na mesma casa. Na mesma casa. Que legal. Tiago, como era conviver com ele? Ele era meu irmão mais velho. Por fora, igual a nós. Ajudava em casa, trabalhava, ouvia nossa mãe. Mas por dentro era diferente. Nunca mentia. Era como se o céu morasse dentro dele, mesmo com os pés ainda na terra. Na época, achava que conhecia Jesus, mas só via a aparência. Não enxergava o que ele era por dentro. Tiago, vocês, a família, além de não crerem no início, chegaram a dizer que Jesus estava fora de si. Foi isso mesmo? O que você pensava naquela época? Isso mesmo. Eu pensava que ele tinha passado dos limites. Achava que era ilusão, orgulho, exagero. Porque, para mim, ele era só aquele que cresceu comigo, que dividia o pão, as tarefas, a casa. Era difícil aceitar que o Messias pudesse nascer tão perto e parecer tão comum. A gente esperava o enviado de Deus com vestes sagradas, mas ele vinha com poeira nos pés e calos nas mãos. A verdade é que não fomos só indiferentes. Tentamos detê-lo. Achávamos que ele estava se expondo demais, se colocando em risco. Alguns até disseram que ele estava fora de si. E fomos até o lugar onde ele ensinava para levá-lo de volta. Mas, no fundo, era o nosso medo falando. Medo do que não entendíamos. Nenhum de nós cria de verdade. Nem eu, nem os outros irmãos. Mesmo estando ao lado dele, não víamos nitidamente. E quando foi que tudo mudou? Por um tempo, eu duvidei. Via os sinais, ouvia os ensinos, mas o coração estava fechado. Até o dia em que ele me apareceu após a ressurreição. Foi só aí que tornei-me servo. Conheci e entendi quem ele realmente era. Por isso, não me apresento como o irmão dele, porque o sangue da fé fala mais alto do que o sangue do corpo. Que lindo. Tiago, eu acredito que essa transformação interior foi o primeiro fruto, o início, da sua fé viva. Queria agora descobrir os frutos que vieram depois, na sabedoria, nas provações, no falar, nas obras e na oração. Na sua carta, você fala sobre dois tipos de sabedoria: a que vem do alto e a que vem da terra. Qual é a diferença entre elas? E como nós reconhecemos na prática a sabedoria que vem de Deus? Pelo fruto. Nós as diferenciamos pelo fruto.
A sabedoria do alto traz consigo a paz. Onde ela reina, a ordem. Ela é pura, pacífica, firme, mas cheia de misericórdia. Você quer saber quem é sábio? Veja como ele trata os outros. Veja se deixa rastro de paz. A sabedoria do alto expressa o próprio caráter de Deus. Tiago, ok, entendemos que essa sabedoria que vem do alto se manifesta em mansidão, paz e justiça. Mas e quando a vida nos lança no oposto da paz? Quando enfrentamos pressões, injustiças e dores? Logo no início da sua carta, você fala sobre se alegrar nas provações. Alegria! Foi isso mesmo que você quis dizer? Por que alguém se alegraria na hora de lutar? Sim, sim, alegria. Não aquela que ignora a dor. É a alegria que entende o que ela pode produzir. A perseverança é um dos frutos mais profundos da fé verdadeira. É um fruto que só nasce com o tempo e sob pressão. Eu não falei da alegria vazia, de sorrir enquanto tudo arde. Falei da alegria que sabe que a dor tem propósito. Veja o caso de Jó, um homem justo que perdeu tudo: filhos, saúde, propriedades, e mesmo assim disse: O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não entendeu tudo na hora, mas permaneceu. Não se amargurou. E no fim, viu a fidelidade de Deus. Foi por isso que escrevi. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações, porque as provações são como fogo que purifica o ouro. Elas revelam o que fica, quando tudo o que é superficial se desfaz. A luta não é o fim, é o meio. E quem atravessa com fé volta diferente, mais firme, mais parecido com Cristo. Quando confia que o propósito é bom, então até a dor vira motivo de alegria. Entendi agora. Tiago, seguindo aqui a nossa conversa, já vimos que a fé produz frutos como a sabedoria no modo de agir e perseverança quando tudo ao redor desaba. Mas há um fruto que talvez seja o mais difícil de cultivar e também o mais revelador: o falar. Na sua carta, você escreve com firmeza sobre a língua. Por que esse tema te marcou tanto? E por que o falar se tornou um teste tão claro da fé? É que Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca. E também, da abundância do coração fala a boca. A língua é pequena, sim, mas carrega o poder de gerar incêndios ou de curar feridas. Vi com meus próprios olhos gente que louvava no templo e mentia nos negócios. Gente que orava com beleza e espalhava intriga na família. Gente que pregava sobre o amor e usava a língua como faca. Por isso escrevi minha carta. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é inútil. Porque se a fé não transforma o que você diz, talvez ainda não tenha transformado quem você é. Dominar a língua é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Tiago, eu acho que eu entendi. Se eu viver com sabedoria, se eu for prudente, justo, paciente, generoso,
se controlar minha língua, orar com constância, se eu tiver todos esses frutos que você descreveu, então eu vou estar salvo? Se é pelo simples entregar dos frutos que você busca a salvação, ainda está longe. Agora, se é pela fé em Cristo que esses frutos nascem, então está no caminho certo. Um exemplo é Caim e Abel. Ambos ofereceram algo a Deus, um fruto visível. A oferta de Caim escondia uma má conduta. Deus não recebeu. Deus não olha apenas o que oferecemos, mas de onde aquilo brota. Se brota da fé, é vida. O fruto pode até parecer o mesmo, só que a raiz é diferente. E é a raiz que direciona para a vida eterna. Então, como se ligar nessa raiz? Pela fé viva em Cristo. Imagine alguém entrando no templo para se apresentar diante de Deus, com suas vestes rasgadas, com suas vestes sujas. A tendência seria tentar limpar e costurar essas vestes, mas o resultado final seria um remendo. Cristo veio com vestes perfeitas. Ele viveu em obediência plena, desde o nascimento até a cruz. Vestiu-se de pureza e nunca se manchou. Na cruz, tomou sobre si nossas roupas sujas e, em troca, nos cobriu com as suas vestes limpas. É isso que ele faz conosco. Não costura remendos sobre a nossa justiça. Ele nos reveste com a dele. É aqui que tudo muda. Isso é a justificação. O profeta Zacarias disse: tirem as vestes sujas e ponham vestes limpas. Esse é o Evangelho. Diante do Pai, não somos vistos em nossa falha, em nossas vestes remendadas. Somos vistos com as vestes limpas de Cristo. Por isso, o que o Senhor nos disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, por que você escreveu que a fé sem obras é morta? Por tudo que a gente conversou até aqui, não seria mais correto dizer as obras sem fé que são mortas? As duas frases são verdadeiras. São duas faces da mesma moeda. Sim, sim, as obras sem fé são mortas. Porque uma oferta, uma ajuda, um bom comportamento sem fé, nada compra diante de Deus. Foi o caso de Caim. Fez o gesto certo, porém, com o coração errado. Eu escrevi sobre o outro lado. A fé sem obras também é morta. Por quê? Que fé é essa que nunca transforma a vida? Uma fé só no falar? Da boca para fora? Não sustenta uma alma viva. Paulo e eu falamos do mesmo evangelho. Ele mostrou que as obras não salvam. Eu mostrei que a fé verdadeira sempre frutifica. Ele escreveu: somos salvos pela graça, mediante a fé. E eu respondi: essa fé, quando viva, dá fruto. E as obras só têm valor quando brotam da fé em Cristo. Agora entendi. Tiago, prosseguindo. Você fez uma comparação ousada. Disse que até os demônios creem e estremecem. Sim, e foi de propósito. Porque crer não é só reconhecer que Deus existe. Isso até os demônios reconhecem. Eles sabem quem Ele é. Eles estremecem diante dele. Mas não o amam, não o obedecem, não se rendem. A fé que salva é diferente. Ela confia, ela entrega, ela muda a direção. Ela não nasce das obras,
mas sempre, sempre produz obras. Não como troca, mas como fruto inevitável da fé verdadeira. Por isso, uma fé que não transforma ainda não é fé, é apenas conhecimento, sem arrependimento. E você usou dois exemplos bem diferentes: Abraão, o patriarca, e Raabe, uma mulher estrangeira. Por que esses dois? E o que eles mostram sobre essa fé viva? Porque um mostra o caminho da confiança e o outro o caminho da coragem. Abraão subiu o monte mesmo sem saber o desfecho. Raabe era de Jericó, uma mulher estrangeira de um povo que não conhecia o Deus de Israel. Ela escondeu os espias, mesmo sem entender tudo sobre Deus. Ambos creram e, por isso, agiram. Assumiram riscos, deram passos. Foi fé com os pés, fé com as mãos, fé com consequência, e é isso que eu queria mostrar. A fé que só fala ainda não vive. Mas a fé que serve, essa sim, respira o Espírito de Deus. Tiago, a fé também se revela quando vivemos juntos, né? Quando há tensões, diferenças, conflitos, e mesmo assim escolhemos a comunhão. Você esteve presente em um dos momentos decisivos da igreja. Naquele contexto, houve uma discussão entre Pedro e Paulo. Você sabe de que história eu estou falando, né? Pode nos contar o que houve? Sim, sim. Você tem razão quando diz que a fé verdadeira não vive isolada. Ela se revela no convívio, no atrito entre irmãos, entre culturas, entre convicções. Houve uma ocasião marcante em Antioquia. A igreja era viva. Judeus e gentios sentavam-se à mesma mesa, um só corpo, um só Senhor. Pedro estava lá e, no início, comia com todos sem hesitar. Mas depois chegaram irmãos de Jerusalém, homens muito apegados às tradições. Eles diziam: os gentios precisam ser circuncidados, precisam seguir a lei. Pedro sentiu a pressão. Talvez temeu o escândalo e se afastou. Parou de comer com os gentios. Outros o seguiram, até Barnabé. Foi aí que o Paulo decidiu agir. Sim, ele viu o que aquilo representava e não ficou em silêncio. Repreendeu Pedro diante de todos, não por arrogância, por zelo pela verdade. Porque o gesto, ainda que sutil, comunicava que os gentios não eram plenamente aceitos. E isso feria o evangelho. E essa tensão que foi gerada ali foi o mesmo assunto que levou vocês àquela assembleia tão conhecida, né? Justamente, justamente, a tensão estava crescendo. Em Antioquia e em outras igrejas, Paulo e Barnabé vieram a Jerusalém. Buscavam clareza e juntos, como corpo, buscavam discernimento. A questão era séria. Os gentios precisam se tornar judeus para seguirem a Cristo? Precisariam seguir algumas das leis? Mas, no fundo, a pergunta era ainda mais profunda. Cristo é suficiente? Ou precisamos de algo a mais? E como é que foi aquele momento? Foi intenso, intenso, mas também frutífero. Pedro falou primeiro. Lembrou do dia em que o Espírito desceu sobre os gentios, sem lei, sem rituais, apenas fé. Depois, Paulo e Barnabé contaram o que estavam vendo. Milagres, conversões, frutos, tudo acontecendo entre os gentios sem exigência da antiga aliança. Quando chegou minha vez,
Não precisei argumentar, bastava reconhecer. As Escrituras já anunciavam: o Senhor chamará um povo dentre as nações. E agora, diante de todos, a fé estava dando fruto. E qual foi a decisão ou a direção que vocês decidiram tomar? Decidimos não impor a lei sobre os gentios. Só pedimos três coisas: não como fardo, mas como ponte, por respeito à comunhão. Que se abstivessem da idolatria e das práticas sexuais imorais, e que não consumissem sangue ou carne sufocada por consideração à consciência dos irmãos judeus. A salvação é pela graça, e a fé que salva constrói. Ela escuta, ela se adapta, ela busca unidade, sem negociar a verdade. Uma dessas orientações, como você mesmo disse, era de se abster das práticas sexuais imorais. Mas o que exatamente vocês estavam querendo dizer com isso? O que exatamente era considerado imoral? Naquele tempo, as cidades estavam cheias de templos, mas vazias de pureza. A imoralidade não era só tolerada, era celebrada como religião. Cultos com prostituição, adultério e fornicação, festas com excessos, alianças com o pecado disfarçado de devoção. Quando falamos de práticas imorais, falávamos de tudo aquilo que fere o corpo, que corrompe a alma e que rompe o compromisso com Deus. Era um chamado à santidade, porque quem foi limpo pela graça não quer mais viver no pecado. Muito bom, entendi. Tiago, nós vimos muitos frutos de uma fé viva: sabedoria, perseverança, domínio da língua, ações concretas, comunhão. Mas há um fruto que parece costurar todos os outros: a oração. Você termina sua carta falando sobre ela. Por que você escolheu a oração como encerramento? O que ela revela sobre a fé? A oração é a resposta da fé. É a resposta que o cristão dá a Deus por sua fé. É sinceridade profunda diante de Deus. Não é só falar ou repetir palavras. É uma rendição pura e sincera diante de Deus. Talvez seja o fruto mais silencioso, mas um dos mais profundos. Há orações de súplica, como a de Ana antes de ter Samuel nos braços, chorando em silêncio diante do Senhor. Há orações de gratidão, como a de Ana depois de ter Samuel. Ela não só pediu, ela voltou para agradecer. Há orações de confissão, como a de Davi quando disse: pequei contra ti. Há orações de intercessão, como a de Moisés quando implorou por Israel. E há orações de adoração, como os salmos que exaltam quem Deus é, mesmo quando o dia é difícil. Cada oração tem seu tempo, seu tom, seu peso. Nossa, Tiago, enquanto você estava falando, eu me lembrei da oração que Jesus ensinou aos discípulos, a mais conhecida de todas. Você se recorda dela. Poderia nos explicar melhor um pouquinho mais sobre ela? Sim, sim, eu me lembro. Foi uma das coisas mais preciosas que ele nos ensinou, não como fórmula, mas como caminho. Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensinou a começar com intimidade e reverência. Não um Deus distante, mas um Pai. E ao mesmo tempo um Pai que está acima de tudo, presente e soberano. Santificado seja o teu nome. A oração começa com adoração, com o desejo de que o nome dele seja honrado. Antes de pedir, antes de reclamar,
Jesus nos ensinou a amar o nome do Pai. Venha o teu reino. Essa parte sempre me marcou, porque a tendência humana é querer construir o próprio reino, mas ele nos ensinou a ansiar pelo reino de Deus, por justiça, paz, verdade. Não o mundo ao nosso modo, mas o mundo sob a vontade do Rei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o coração da oração. Submissão, mesmo quando dói. Confiar, mesmo sem entender. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus sabia que somos frágeis, que temos fome, que temos necessidades e preocupações. E ele nos ensinou a pedir o necessário, não o excesso, não o amanhã, mas o pão de hoje, com gratidão, com confiança. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Aqui o peso muda, porque pedir perdão também nos confronta a perdoar. E isso é difícil, mas quem foi muito perdoado aprende a perdoar. Não nos deixeis cair em tentação. Ele sabia que o caminho é cheio de armadilhas e nos ensinou a orar pela vigilância, pelo discernimento, porque, como eu escrevi depois, cada um é tentado pela própria cobiça. A oração nos ajuda a vigiar e reconhecer a tentação. Mas livrai-nos do mal. O mal é real, em nós e fora de nós. E só Deus pode nos guardar. A oração não é uma promessa de ausência de luta, mas é a lembrança de que o Deus não nos deixa sozinhos. Essa oração parece pequena demais para conter tanto. Nunca tinha pensado assim. Pois teu é o reino, o poder e a glória. A oração termina como começou, com adoração, porque no fim tudo volta para Ele, o governo, a força e o brilho. É um lembrete. Oramos, não para convencer Deus a entrar no nosso plano, mas para nos rendermos ao plano dele. Tiago, muito linda a sua reflexão. E eu quero voltar aqui para um trecho da sua carta que sempre me confrontou. Você diz que muitas orações não são atendidas porque pedimos mal. Tiago, o que torna uma oração justa aos olhos de Deus? Uma oração justa nasce da intimidade, da sinceridade. Não é só pedir coisas boas, mas pedir com um coração alinhado ao Pai, como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o centro. Pedir mal é pedir com o eu no trono. É usar a oração como ferramenta de conquista e não como comunhão com Deus. Mas a oração justa busca o que glorifica o Senhor. Ela pode pedir cura, livramento, provisão, mas não para alimentar o ego, e sim para frutificar em obediência, gratidão, serviço. Como está escrito, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, um bom pedido é aquele que honra a Deus antes de agradar a nós. É o que pode ser respondido, sem nos afastar da santidade. Quando oramos assim, não estamos só pedindo, estamos nos moldando. A oração justa não é só a que muda o mundo,
é a que primeiro muda o coração. O pedido justo é aquele que glorificará a Deus. Tiago, muito obrigado por nos mostrar, através da sua história e da sua carta, que a fé verdadeira é reconhecida pela transformação prática que ela produz no sofrimento, no falar, nas relações, nas decisões e na oração. A cada episódio parece que as peças elas vão se encaixando. Paulo revelou que a graça transforma até o perseguidor em apóstolo. Já Tomé nos mostrou que a dúvida pode ser o início da fé. Pedro nos falou sobre amor que recomeça. E agora você, Tiago, nos ensinou que a fé viva produz frutos. Juntos vocês estão nos mostrando que o Evangelho não é só verdade a ser crida, é verdade a ser vivida. Agradecemos aos ouvintes que têm nos acompanhado nessa linda jornada. Nos vemos no próximo episódio com outro apóstolo, outra história. Nos vemos lá. Até lá! Esse podcast foi editado e produzido por Audiolabs.